Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 2 do minicurso desse fim de semana, intitulado Depressão e Ansiedade na Clínica Junguiana. Bom, pessoal, na aula anterior eu falei que ansiedade e depressão podem ser consideradas como síndromes de ordem cultural, ou seja, formas de adoecimento que caracterizam a nossa cultura hoje, que encontram representações coletivas na psique objetiva, ou seja, que estão generalizadas na sociedade e que apontam, de certo modo, para a forma como nós estamos vivendo hoje. Né? A depressão e a ansiedade falam muito de nós. É preciso, é possível e é preciso e é necessário que a gente sempre esteja atento aos fatores ambientais, aos fatores condicionantes, aos fatores sociológicos, comunitários, éticos, né, políticos, que alimentam a nossa neurose, que vão alimentar, enquanto sintoma, a ansiedade e a depressão. Né? Quer dizer, o Jung dizia que o melhor trabalho que nós podemos fazer com a nossa sombra, ou seja, com aquele conteúdo arquetípico da nossa psique que ainda não foi conscientizado, tá? é, é o melhor trabalho político que nós podemos fazer. Ou seja, o melhor trabalho com a sombra é um trabalho político, é um trabalho de ordem moral. É por isso que a política, por exemplo, hoje em dia, também faz parte da nossa neurose, da nossa vida e do nosso adoecimento. Né? E a ansiedade e a depressão são manifestações dos aspectos sombrios da alma que não estão conscientizados e que precisam emergir e que precisam ser conscientizados, mas que o ego os teme. O ego tenta se defender. Tá? É, O papel da libido, pessoal, e aí os transtornos, certo? As diversas formas de transtorno, que são formas de organização simbólica do sofrimento, carregadas de libido, carregadas de vida, né? Carregadas de desejo, carregadas de tentativa de estar em fluxo, tentativa de mudança, de transformação. Quando ocorre uma desadaptação desse processo vital, desse processo vivo de fluidez da libido, nós podemos dizer que estamos presos em um tipo de estagnação neurótica. A partir disso, a tentativa de se libertar da estagnação neurótica, é, projetando a libido de forma veemente, ou seja, tentando libertar-se do conflito neurótico, mas percebendo algo no futuro como sendo algo ameaçador, nós podemos chamar de ansiedade, transtorno de ansiedade, excesso de futuro da alma, e quando nós percebemos o passado, por meio de uma identificação, ou seja, é típico do depressivo dizer eu não era assim, eu não era como eu sou hoje, ou seja, a perda da libido, a libido que em sua grande parte, sua maior parte, voltou toda para o inconsciente, saiu do campo da consciência e voltou para o inconsciente. Então, o papel da libido é fundamental para a gente compreender a depressão e a ansiedade. Porém, é possível que a depressão se converta em ansiedade e que a ansiedade se converta em depressão. De que forma? Por aquele fenômeno que Jung chamou de enantiodromia. É um fenômeno que o Jung diz que buscou no Heráclito de Éfeso, mas eu já consultei a doxografia e os fragmentos de Heráclito. Eu não encontrei esse termo enantiodromia na filosofia do pré-socrático, assim como a gente não encontra o teorema de Tales em nenhum fragmento de Tales, assim como a gente não encontra o teorema de Pitágoras em Pitágoras, e assim vai, ou seja, se atribui posteriormente ao autor. Mas o que é enantiodromia? Enantiodromia significa correr para o lado oposto, correr na direção oposta. Sempre que um fenômeno psicológico se desenvolve e passa a entrar num certo processo de fluxo da vida, surge
espontaneamente, por meio da própria autorregulação da psique, um processo psicológico compensatório. Ou seja, assim como o inconsciente, por exemplo, compensa a consciência, né? Então, todo fenômeno anímico para Jung, todo fenômeno psicológico para Jung possui esse duplo aspecto, possui esse caráter dialético de tese e de antítese, na tentativa de formar uma síntese. E essa síntese é a própria psicologia viva, ou seja, é a própria psique atuando, né? E aí existe um deus grego chamado Jano, né? Que era um deus da dupla face. Uma face olhava para frente e uma face olhava para trás, ou seja, uma face olhava para o futuro e uma face olhava para o passado, tá? Que era o deus das portas, que era o deus dos começos, e que a esse deus nós atribuímos o nome do mês de janeiro, ou seja, janeiro é o mês de Jano. Por quê? Porque no mês de janeiro nós estamos saindo de um ciclo e começando um outro ciclo. Nós estamos olhando para o futuro e olhando para o passado, né? Jung disse que todo fenômeno psicológico, quando a gente olha para o fenômeno psicológico, quando o terapeuta junguiano olha para o fenômeno psicológico, deve ter em mente, deve ter de forma muito clara a percepção desse duplo olhar de Jano, né? E aí fazendo uma amplificação em torno da ansiedade e da depressão, né? Já que eu falei que o grande determinante em ambos os tipos de transtorno vai ser a percepção do tempo, de como a libido vai fluir nesse tempo. Se for em relação ao futuro em excesso, o futuro como excesso da alma é gerador de ansiedade. Se for em direção ao passado em excesso, o excesso de passado da alma na alma vai fluir como depressão, tá? Cronos, a que nós atribuímos o tempo que tudo devora, da mitologia grega, que por sinal devorou os seus próprios filhos, o que indica um certo estado depressivo, devorar os seus próprios filhos. Várias pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de fantasias infantis. E a maior dor do depressivo, de modo geral, é não conseguir ser si mesmo, é não conseguir ser si mesmo. Sofre do processo de identificação com os pais, principalmente com a mãe, com a figura materna, mas também com o pai, tá? O Cronos, o deus saturnino, um dos deuses mais temidos da mitologia grega e também da astrologia tradicional, tá? Vomita os seus filhos, o que pode também ser considerado como sintoma de ansiedade, tá? Mas aí depois que Cronos foi expulso do Olimpo, depois da Guerra dos Titãs, Cronos vagou pelo universo e encontrou-se com Jano. Jano, com a sua dupla face, percebeu que Cronos era portador de uma foice. Essa foice é a origem na psicanálise, a origem mitológica na psicanálise do complexo de castração. Percebeu não apenas o aspecto sombrio da alma de Cronos, ou seja, do arquétipo de Cronos, do mito de Cronos, mas percebeu também o seu aspecto luminoso, profundamente transformador. Jano percebeu que, por meio da foice, Cronos poderia fazer um bem à humanidade. E aí Cronos vai ensinar agricultura aos homens. Por quê? Porque por meio da foice haveria o trabalho com a terra, que no fim das contas é a mãe e a origem de todos os deuses e de toda a humanidade. Por meio da foice, da castração, mas também da transformação, surgiu uma era de ouro para a humanidade, tá? Então, tanto o aspecto sombrio da depressão, quanto o aspecto sombrio da ansiedade, ou seja, aquele conteúdo psicológico que tenta se tornar consciente, mas que é profundamente perturbador e adoecedor para o ego, ao ser assimilado conscientemente nessa perspectiva dialética, paradoxal,
do olhar de Janos, do olhar clínico junguiano, pode fazer com que o adoecimento se torne também um símbolo de transformação, uma libertação da libido e da vontade de viver. É isso, pessoal. Muito obrigado.